Agora que nós estamos retornando para essa segunda parte da nossa aula, hoje o assunto é insumos. O que são esses insumos que são utilizados no tratamento do cliente que tem diabetes? Mas, como esse é um assunto muito interessante, a professora vai iniciar realizando aqui um compartilhamento de tela com você, para que você possa ver aí o mesmo que eu. Só antes, eu vou dizer uma frase que ela é muito interessante, que ela fala assim, ó: palavras erradas costumam machucar para o resto da vida, mas o silêncio certo pode ser a resposta de muitas perguntas. Eu tenho ouvido muito essa semana o seguinte: tem certo tipo de situação que, se você sabe que realmente vai gerar um estresse, vai tirar você ali do seu eixo profissional, eu aprendi assim: ou você está certo ou você tem razão. Então, tem certos tipos de caso que ou você é feliz ou você tem razão, seja feliz. Se realmente for importante, seja feliz. O ter razão o tempo inteiro nem sempre quer dizer que você está certo. Às vezes, a gente ficar quieto é a melhor forma de resposta para muitas situações. Então, vamos lá. Vamos iniciar ali, vamos fazer uma pequena revisão do que a gente falou até agora há pouco. Falamos de tipos de insulina. Que existe, as insulinas, elas são diferenciadas pela velocidade delas. Tem aquelas que são rápidas, no caso da regular, a ultra rápida, que é o caso da Lispro, ou seja, essa insulina é ultra rápida. Existe a NPH, que é de ação lenta, e existe a Lantus, que é uma insulina de última geração, que ela é ultra lenta. Então, o que diferencia? O custo dela, o aspecto delas. Só que só lembrando uma coisa, a NPH e a regular, você distingue que a regular ela é límpida e a NPH ela é leitosa. Só que no caso dessas insulinas que eu mencionei, que são insulinas que não são humanas, elas são sintéticas, ambas são de cor límpida, ou seja, ambas tem que tomar muito cuidado para, na hora que pegar, não pegar errado. A insulina, ela pode ser vendida, só relembrando, em frascos, conforme eu estou mostrando aqui para vocês, frasco de 10 ml, tem frascos, e ela pode ser vendida também em refis. São refis que são acoplados às canetas, que é o tema da nossa aula agora. Esses insumos, esses materiais que são vendidos na farmácia, esses materiais que são cedidos lá na unidade básica de saúde, ou ainda que são cedidos nas farmácias de alto custo, nas farmácias especiais. Esse tema de farmácia especial é o tema da nossa próxima aula. A aula da semana que vem, nós vamos estar falando o que são as farmácias especiais, quais são os medicamentos que são fornecidos, de que forma que eu faço para conseguir esse medicamento. É a aula que vem, ó. Mas hoje nós vamos falar sobre os insumos. O que seriam esses insumos? O que são essas canetas? A insulina, ela não é vendida na farmácia somente em forma de frasco. Ela é fornecida também em forma de canetas. Observe essa imagem aqui que a professora está compartilhando com vocês. Tá vendo aqui? É uma caneta. Existem vários tipos de modelos de caneta de acordo com o laboratório, de acordo com o tipo da insulina. Existem canetas que elas já vêm, que elas são descartáveis. E existem canetas que elas são reutilizáveis, ou seja, o exemplo dessa imagem aqui, essa caneta, ela é comprada e ela é aberta e o refil é enfiado dentro dela. Então, lá na farmácia tem a caneta, tem o refil e tem em forma de frasco. Agora, já que hoje o tema da aula é insumos, o que é um insumo? Um insumo é um material que ele é fundamental para o desenvolvimento ou para a produção de algo. Seja a matéria-prima, seja uma força de trabalho, seja um consumo de energia, ou seja um componente, ou seja um um elemento. O que isso quer dizer? Eu vou dar um exemplo aqui para vocês
do glicosímetro. O que é o glicosímetro? O glicosímetro é o aparelho desse fazer o testinho de glicemia. Então, o cliente que usa insulina, para ele saber ali a dose que ele vai ser administrado, ele tem que fazer um teste de glicemia. Esse aparelho, ele é comprado na farmácia, é para fazer glicemia capilar, só que junto com esse aparelho é vendido a fita, ou seja, a lanceta. Então, se você estiver anotando aí, o nome do aparelho é glicosímetro e o que é colocado no glicosímetro é o quê? A lanceta. A lanceta é comprada separada do aparelho, tá? Agora, e para picar o dedinho, é só com agulha que pica? Não. A lanceta pica e a fita enfia no aparelho, que é onde põe o sangue. Então, assim, insumos para se controlar a glicemia de quem usa insulina. Primeiro, glicosímetro. Depois, a lanceta para furar o dedinho. E ainda a fita. A fita se enfia no aparelho, fura-se com a lanceta e coloca aqui, ó, uma gotinha. Para saber o quê? Quanto está a glicemia. Para saber que tanto de insulina que vai ser aplicado, tá? Esse aparelho, existe vários tipos de marca. Os modelos se diferenciam. O que você, como atendente, tem que saber? Cada marca de aparelho deve ser usada a fita correspondente à marca dele. Não adianta pegar um medicamento da Roche e querer usar a fita da Bayer. Não. Cada marca usa a sua própria fita, sua fita reagente, a sua fita para poder fazer o teste. Bom, tem casos quando o cliente usa canetas, existe as descartáveis, as recarregáveis e as bombas de infusão. Para aqueles que usam frasco, usa-se seringa. Olha que interessante. Seringa para insulina, ou seja, seringa para medicamento subcutâneo, pode ser anticoagulante, não precisa ser só insulina, não. Os anticoagulantes é outra classe de medicamentos que eles são utilizados via subcutânea, ou seja, aonde tem tecido subcutâneo, se aplica medicamento anticoagulante. Observem bem essa imagem e o que a professora vai explicar para você. Olha só. Tem que tomar muito cuidado aqui, ó. Um caso assim de experiência profissional que eu tenho para passar para vocês não são todos profissionais que conhecem sobre calibres de agulha. Como vocês vão atuar em farmácias convencionais que realizam a venda, tem que saber assim, se o cliente usa mais que 30 unidades da insulina, vamos supor que ele usa 42, você não vai vender uma agulha de 30. Você vai vender uma de 50 ou de 100. O que muda aqui, ó? Nessa de 100, cabe até 1 ml, ou seja, ali o cliente pode até combinar 2 insulinas junto da mesma seringa, mas desde que o médico libere isso, tá? Porque tem casos que não é recomendado que se misture uma insulina, um exemplo, NPH com a regular. A orientação é aplique a regular, aplique a NPH em locais diferentes, tá? Se o médico liberar, tudo bem. Porém, quando se fala em insulina, nós falamos em unidades, não em ml. Se você fizer ali mais de 1 ml de insulina na pessoa, você pode matar ela. Então, as seringas para insulina, as seringas que são utilizadas para aplicar ali medicamentos para quem tem diabetes, tem seringas de 30, de 50 e de 100 unidades, não ml, unidades, tá bom? Conseguiu compreender? Agora, conforme eu havia mencionado, se for caneta, sim, ele vai comprar refil. Se ele for fazer na seringa, ele vai comprar frasco. Só que tem casos, tem algumas marcas de seringa
que ela já vem, ó, é o caso dessa imagem que eu estou compartilhando com você. A seringa já vem com a agulha acoplada. Tem caso que não, o cliente tem que comprar a agulha separada da seringa. É você que tem que observar. A seringa que é utilizada são essas que eu mencionei, mas a agulha, o calibre é 13 por 4,5. É o calibre das agulhas que são utilizadas para aplicação de insulina. Olha o que eu vou compartilhar com vocês agora, que é o quê? Outro tipo de modelos de caneta. Observaram aqui? Olha aqui na ponta dessa caneta, o que está aparecendo aqui? Um tipo de agulha diferenciado. O que isso quer dizer? Quando se usa caneta, não é essa caneta da agulha, não é essa agulha que está na seringa. É um outro tipo de caneta. Então, o cliente vai chegar e você tem que perguntar, você usa frasco ou refil? Para você saber se você vai vender seringa e agulha ou se você vai vender o frasco e a agulha que vai acoplado a esse modelo de caneta. Hoje em dia, o que há de modernidade relacionado a esse tipo de tratamento? Um insumo que é utilizado ali é a bomba de infusão. A bomba de infusão é um aparelho que o médico, após esse cliente, depois de algum tempo de tratamento, ele está fazendo acompanhamento não só com o endocrinologista, mas ele está acompanhando com uma nutricionista. Essa bomba de infusão, ó, ela fica acoplada o tempo inteiro dentro do cliente, ó. E é o próprio aparelho que vai fazer o quê? Que vai monitorar que tanto de insulina que ele tem que liberar. Então, essa bomba existe, assim, vários tipos de preços de acordo com o laboratório. Isso aqui é só, assim, uma informação que a professora trouxe, porque esse cliente, ele vai estar procurando na farmácia para comprar esses refis aqui, só que é um refil especial que vem nesse aparelho. Só que o que ele está fazendo? Ele está fazendo manualmente não, corrigindo, ele está fazendo automaticamente o que o cliente faz, que é a aplicação da insulina. Só que o cliente, nesse caso, ele não precisa ficar se aplicando. É a própria máquina, é a própria bomba de infusão que faz esse serviço automaticamente, tá? Olha as agulhinhas, os insumos que eu havia comentado com vocês a respeito para se usar lá na caneta. Não são todos que são iguais, ó. Existe de 4 milímetros, de 5 milímetros, de 8 e 12 por 7. Aí, eu pergunto para Maria Alzira. Maria Alzira, se você estiver ali atuando numa farmácia que vende produtos diabéticos, e o cliente chega lá e fala para você, ele vai te entregar a prescrição médica, você vai entregar a insulina para ele. Mas daí a dúvida, qual dessas agulhas você vai entregar para ele? A de 4, a de 5, a de 8 ou de 12? Qual que é a sua opinião? Acho que é a de 12, professora. Por que você entregaria a de 12? Não sei. Vamos pensar uma coisa muito bacana agora? Vamos supor, você tem que saber quem é o seu cliente. Sabe por quê? E se o cliente for uma criança? É verdade. Seria menor, né, professora? Seria menor. Aí essa criança começa a crescer, se torna uma adolescente. Então, na medida de que esse cliente vai ter um tecido subcutâneo maior, tem que aumentar o quê? O milímetro da agulha. Então, é muito importante perguntar. Primeiro, ver a receita do médico. Que tipo de insulina que ele quer comprar? Eu vou dar um exemplo de custo. Você lembra que na aula anterior a professora falou da Lantus? Sim. Ela é vendida por refil. Sabe quanto que sai cada refil? Em torno de 150, 180 reais cada um. Sabe quantos desse que o cliente usa em torno? De 3 até 5 por mês. Então, pega lá um custo, a gente arredondar o valor,
de R$ 150, ele usando de 4 a 5, quanto que só em insulina ele não vai gastar? É autotratamento, entendeu? Fora a insulina de ação rápida, que também não tem um custo baixo. Essas são as insulinas que eu falei para vocês, que é a insulina que nós vamos falar lá na aula que vem, quando a gente ia falando de farmácia especial, medicamentos de alto custo. A insulina Lantus, ela entra em medicamento de alto custo. A insulina Lispro, ela entra em medicamento de alto custo. Esses insumos aqui, ó, essas agulhinhas, quando o cliente, mesmo quando ele faz o tratamento lá pelo município, que ele usa regular, que ele usa NPH, ele recebe também essas agulhas que são acopladas à caneta. Então, depois, com muito carinho, se você pretende trabalhar em farmácia de unidade básica de saúde, ou se você pretende ali atuar, entender como é que são os insumos para o cliente que utiliza a insulina, vale a pena você ler com bastante carinho sobre esses milímetros de agulha. É importante para não vender errado para o cliente. Lembrando bem que é de acordo com o tecido subcutâneo, é o tipo da agulha que se vende, tá bom? Continuando ainda, o que a gente mencionou anteriormente, na aula anterior? Que existe tipos de insulina e cada uma tem um pico de ação no corpo e uma duração que ela fica no corpo. Olha um exemplo. A respeito do como guardar. Como atendente, a gente tem que saber ali como é que a gente guarda esse medicamento. Ele pode ser deixado fora da geladeira? Ele é termolábil? A resposta é sim, ele é um termolábil. Então, a atenção especial que eu falo sempre para os meus atendentes é o seguinte, para meus alunos: as farmácias das unidades de saúde estão recebendo insulina NPH com a embalagem muito parecida com a da insulina regular. Então, essas embalagens aqui são idênticas. E é muito pequenininha a letra ali, às vezes quase imperceptível, principalmente para aquele cliente que tem dificuldade de visualizar isso. Então, para evitar erros na dispensação desse medicamento, uma dispensação incorreta, uma administração errada, então, a criatividade, ela é tudo. Se um profissional detecta que algo não está saindo de acordo, é usar de criatividade. Observem aqui a criatividade de algumas unidades, o que eles fizeram. Fizeram um adesivo. Ó, colocaram ali regular. Outros colocou a letra R. Outros identificaram ali com adesivos. Porque a possibilidade de errar é muito grande. Então, tem que ficar muito atento a isso, tá? Eu falei sobre a conservação. Bom, como que eu devo armazenar um medicamento termolábil? Então, em primeiro lugar, a insulina é um medicamento termolábil? A resposta é sim, ela é um medicamento termolábil. Deve ser armazenado em geladeira. Mas, observe essa imagem aí. Aonde que ela tem que ser guardada? É próxima ao freezer? A resposta é não. É na porta? Também não. Aonde ela deve ser guardada? De preferência dentro de uma embalagem, ou seja, lá um Tupperware com tampa, ou um Tupperware com tampa, ou num lugar reservado, aonde não vai ficar se manipulando, mexendo nela o tempo inteiro. Então, evite colocar o medicamento na porta da geladeira, não é lugar adequado, toda hora você abre, esse abrir e fechar, essa oscilação de temperatura que a porta recebe, não é saudável para o medicamento. Não guardar próximo ao congelador, por que a professora colocou esse X aí? Porque a insulina, ela perde o efeito quando ela é congelada. Ela deve se manter quanto? De 2 a 8 graus no máximo. Então, congelado não é 2 graus. Acima de 8 também não é recomendado. Isso aqui, então, quer dizer que se a farmácia que você for trabalhar, tem que ter de preferência um gerador. Porque se acabar a energia durante a noite, as unidades têm. Por isso que elas têm insulina. Se acabar a energia e ficar muito tempo essa insulina exposta
a uma temperatura acima desse valor recomendado, ela perde a validade dela. E isso não é algo que nós queremos, né? Então, uma orientação assim que é fundamental é quando, na hora da dispensação, você vai dispensar esse medicamento para o cliente, é orientar ele. Não deixar próximo ao refrigerador, não deixar na porta e não deixar recebendo temperaturas acima de 8 graus. Mas daí vem a dúvida. Qual que é a dúvida? E pessoas que deixam, então, a insulina fora da geladeira, como é que funciona? Vamos pensar aqui em São José do Rio Preto. Qual que é a temperatura que varia aqui na nossa cidade? Varia uma temperatura de 27, 32 graus. A pergunta é, isso pode estragar a insulina? Pode. Insulina deve permanecer fora da geladeira se ela for ser utilizada nos próximos 30 dias. Então, durante 30 dias, se você for utilizar ela, você pode deixar ela fora da geladeira, desde que o clima não esteja quente. Se o clima estiver muito quente, ela pode vir a se estragar. Então, orientar o cliente ali, tá em dia de calor, você vai dispensar a insulina, ele tem que levar uma embalagem com gelox, não é congelar, mas ele tem que levar ali fugiu a palavra agora, um local onde ele possa transportar essa insulina, isopor, desculpa, eu havia esquecido o nome do material. Ele tem que transportar em isopor ou numa sacola térmica, para que a insulina não fique recebendo oscilação de temperatura para não se estragar. Outro insumo que pode ser utilizado para se controlar a glicemia capilar, ou seja, para controlar se o cliente está realmente controlando os níveis glicêmicos dele, é esse aparelhinho. O que ele vai avaliar? O cliente faz a urina, ele urina, e vai ser molhado a pontinha desse aparelho. Conforme essas cores que eu estou compartilhando aqui com vocês, é para ele saber se ele está com glicosúria, ou seja, se ele está perdendo muito açúcar na urina. E isso é um tipo de fita que também é comprado lá na farmácia. É o ketone. Então, você vai comprar ali, solicitar, se o cliente chegar e perguntar, ó, eu quero, como é que chama aquele teste ali, que é para saber se eu estou perdendo glicose na urina? O nome desse aparelho, você vai orientar para ele, que ele vai fazer xixi, e vai ver como que tá. Chama corpos cetônicos, ou seja, o cliente, quando ele tem diabetes e ela está descompensada, ele pode entrar em cetoacidose, ou seja, ele começa a liberar muitos componentes que ele vai acabar entrando em coma. Ele fica com aquele hálito, com cheirinho de maçã quando está passada do ponto. Então, isso quer dizer que ele está com a glicemia capilar dele descompensada. Então, até agora, uma informação muito interessante que a professora gostaria que você soubesse é: nem toda insulina é igual, elas não são iguais. Cada uma delas apresenta ali um perfil específico, ou seja, seja uma ação, seja uma duração, para que você saiba sobre o tratamento desse cliente. Então, existe uma condição clínica e um tipo de insulina para cada tipo de cliente. Um exemplo, resumindo o que a professora falou até agora, não pode mudar a insulina do cliente por conta própria. Antes de realizar uma mudança ou algo parecido, a família ali, o cliente que faz o uso da insulinoterapia, ele tem que falar com o médico a respeito de escolher outras. Porque eu vi lá na rede social que eu vi uma insulina nova, eu queria saber se é da mesma forma, que jeito que é, como que é. O médico vai estar passando todas as informações a respeito, tá? Aí a pergunta é: quais os tipos de interações medicamentosas mais comuns que podem interferir na insulina? A insulina, como a administração dela é subcutânea, então, assim, o que pode fazer
haver uma interação ou prejudicar o tratamento do cliente. Foi aquilo que eu mencionei anteriormente. A realização do rodízio. Quem tem diabetes faz o tratamento sempre alertado sobre a lipodistrofia. O que é isso? Pode acontecer de houver algumas regiões onde se faz muito no mesmo lugar, chega uma hora que há uma lesão ali no tecido subcutâneo e a insulina não tem uma boa absorção. Álcool, em primeiro lugar, nem vou mencionar sobre o álcool, porque quem tem diabetes não é recomendado o uso do álcool. O cigarro, muito menos. Por quê? Porque interfere na parte respiratória. Mas, enfim, não vou nem comentar muito a respeito. Eu quero que você saiba que esse assunto ele é muito interessante, porque muitos profissionais acabam se formando e não entendendo ali que o cliente, quando ele faz esse tratamento, ele entra na farmácia, os insumos utilizados no tratamento é função do atendente saber que fitas, agulhas, seringas ou ainda as lancetas, elas são fundamentais para que o tratamento ocorra da forma correta, ok? Então, Maria Elzira, eu gostaria, vou desativar seu microfone, gostaria de saber o seguinte, de acordo com as informações que a professora passou até agora, você tem alguma dúvida? Não, professora. Ficou claro? Então, se eu sou uma cliente, que eu entro lá, vamos supor, você vai trabalhar lá na farmácia do postinho de saúde, eu gostaria que você desse para mim a orientação de o que você vai entregar para mim como material, como insumo, para o meu tratamento. Esse aparelhinho aí? Isso, o aparelhinho é o glicosímetro. Uhum. Isso. Para verificar a glicemia capilar, certo? Isso. O que mais que eu preciso? Acho que só, né, professora? É um kit aí, né? Então, mas o aparelhinho, quando você vende lá na farmácia, o aparelhinho é vendido à parte da fita. Então, é a parte? É a parte. Em alguns laboratórios, Maria Elzira, eles fazem tipo assim, compre o aparelho e ganhe 10 fitas, entendeu? Mas depois que essas... uma promoção. Isso, mas depois que essas fitas acabam, você não precisa toda vez que você vai lá na farmácia que acaba a fita, você precisa comprar outro aparelho. Você vai lá comprar só fita. Só compra a fita. Isso. Então, assim, quando a unidade básica fornece para o cliente o aparelho, todo mês, quando ele for lá, sabe o que você tem que dispensar para ele? Só fita. Isso. Sério? Isso, é só fita. É só as caixinhas de fita. E junto com a fita, o que mais que você vai dispensar? Como é que a professora falou que é o nome desse aparelhinho aqui? Esqueci, professora. Lanceta. Existem vários modelos de lanceta. Sabe para que serve as lancetas? É para furar o dedo. Então, o aparelhinho você vai entregar uma vez só para o cliente. Na hora da dispensação, você vai dispensar as fitas, a lanceta. Se ele utilizar frasco, você vai dispensar o quê? Se a insulina dele for... seringa. A seringa, correto? E se o tratamento dele for feito com caneta, o que você vai dispensar? O refil. Você vai dispensar o refil, mas o que vai vir junto? Tem canetas que tem que vir refil. Tem agulha. Que vem dentro. A agulha. Aquelas agulhinhas lá que eu perguntei para você sobre os calibres, entendeu? Professora, só uma dúvida. Isso são insumos. São insumos que são necessários para que o cliente faça o seu tratamento e que seja de uma forma eficaz. E quem faz essa dispensação desses materiais, seja lá na farmácia do posto de saúde, seja na farmácia convencional na hora de vender, é o atendente de farmácia. E lá no hospital, cada setor, de acordo com o hospital, ele tem o aparelhinho e você
na hora de fazer ali, lembra quando a gente falou sobre farmácia hospitalar, que a professora explicou que é por período, manhã, tarde e noite? Então, na hora que você for dispensar, se você vê lá escrito que o cliente é diabético, tem que fazer controle glicêmico, às vezes vai ter escrito assim, controle glicêmico, mas o nome do teste que é realizado é teste de glicemia, é o destro. Destro e teste de glicemia, destro é o nome do aparelho. Às vezes o pessoal não lembra de falar glicosímetro, é o destro. É para fazer o quê? É para verificar como está a glicemia capilar. Então, tudo isso que a professora falou até agora são os insumos que são necessários para o tratamento do cliente. Ficou claro? Você ficou com alguma dúvida? Não, Não. professora, só a questão da receita médica, não sei se é o que eu pensei aqui, minha dúvida. Pois não. Geralmente os médicos põem a idade do paciente, né? Uhum. Põe. Então, isso aí ajuda no caso de agulhas também, Ó, no no caso agulhas, normalmente da você insulina, né? cliente. Lembra dos 5 certos para dispensação de um medicamento? Que é a dose, o horário, a duração, a via, Sim, e perguntar para o paciente se o medicamento é para ele? Aí você vai sim. perguntar assim: o tecido subcutâneo, onde ele vai fazer a aplicação? É criança? Essa criança é mais magrinha ou não? Aí, de acordo com o que a Ah, pessoa falar, aí é o calibre da agulha que você vai liberar. Tá bom? entendi. Uhum. Claro? Bacana, né? Próxima aula, nós vamos dar continuidade falando em farmácia de alto custo, farmácia especial. O que é a farmácia especial? Quais são as listas dos medicamentos? Quem tem direito a pegar medicamento numa farmácia especial? Aqui em São José do Rio Preto, nós temos a DRS, é a Divisão Regional de Saúde. Quem recebe pela DRS? Quem pega medicamento pelo AME e quem pega medicamento pela farmácia do hospital de base. Nós vamos falar sobre essas dispensações de medicamento e quais são os critérios que o cliente precisa para poder receber um medicamento de alto custo quando, de repente, ele não tem uma condição de estar pagando esse medicamento, tá bom? Então, vai estar assim, ó, imperdível. E a professora vai postar depois lá no grupo o que é um formulário. Esse formulário mas Maria Alzira, você assistiu a aula agora, a professora passou para você algumas informações correspondente a tipos de insulina, quais são os insumos que são utilizados, como é que deve ser a conservação, aonde que deve ser guardado, como deve ser transportado. Então, essas informações eu vou perguntar em forma de formulário. Você vai preencher e enviar para mim. E você que não conseguiu assistir a aula no presencial, entre em contato com o CRA. A Ana vai estar te enviando esse vídeo, você vai assistir, vai preencher a atividade e enviar para a professora para garantir aí a sua presença e ainda adquirir um conhecimento a mais. Vai ser um diferencial no mercado de trabalho você ser um atendente que sabe informações que às vezes muito profissional que está aí no mercado de trabalho não sabe passar para o cliente. E se você ainda optar trabalhar em uma farmácia de unidade básica de saúde, não tem como você ir lá atuar sem saber sobre as informações que foi falado nessa aula anterior e nessa agora. Maria Zina, alguma dúvida a respeito dessa aula? Não, professora, nenhum. Ok, então vou deixar uma mensagem para você refletir durante essa semana, que ela fala assim, ó: quando a alegria de outra pessoa for a sua, você terá entendido o significado de amar. Então, nós estudamos, nós aprendemos, nós profissionais da área da saúde, nós dedicamos o nosso tempo, o nosso entendimento, para que o tratamento dos nossos clientes seja eficaz, para que nós possamos ser profissionais de qualidade. E eu desejo que vocês sejam profissionais brilhantes no mercado de trabalho. Para isso, precisa dedicação. Então, sucesso, na minha opinião, são todos os dias você pegar, aprender algo novo e conseguir colocar em prática, para que você possa entender que a alegria do tratamento de um cliente
ele for eficaz, você também está contribuindo para ele, ok? Eu vou interromper o compartilhamento de tela, desejando para você uma excelente semana. Assistam o vídeo, façam atividade, estudem, e eu estou à disposição de vocês. Qualquer dúvida, coloca lá no grupo. Conforme eu vou conseguindo, eu vou dando um retorno a respeito. E semana que vem, nesse mesmo horário, nesse mesmo bate-canal, nós vamos dar continuidade falando sobre farmácia de alto custo. Grande beijo, até semana que vem. Fiquem com Deus.